Olá pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa Construção em Valor aqui na TV Band Vale. Eu, como sempre, não posso deixar de começar o programa sempre agradecendo a sua audiência aqui conosco e também agradecendo vocês que têm nos acompanhado também nas redes sociais, em todas as plataformas, aonde também nós estamos levando todo esse conteúdo aí para um universo de pessoas. Bom, programa de hoje falando de construção, falando de tecnologia, falando muito desse mercado que cada vez mais tem buscado ser disruptivo. Né? A construção civil, de um modo geral, ela precisa sair de todo esse processo convencional, manufaturado, e cada vez mais tem absorvido tecnologias em todos os seus meios, em toda a sua cadeia, né, produtiva, seja ela no desenvolvimento de projetos, seja também no processo executivo de obra, porque não tem como. Muitas são as evoluções que têm ocorrido no mercado, de uma forma geral, e a construção civil não pode ficar de fora, não tem ficado de fora disso, muito pelo contrário. Se você não sabe, a construção civil cada vez mais tem atraído startups para poder promover cada vez mais tipos de tecnologia na construção. Pra você ter uma noção, hoje, por exemplo, são mais de 1.500 startups no Brasil que desenvolvem algum tipo de tecnologia ou serviço para o mercado imobiliário e para a construção civil. Bom, mas eu vou trazer aqui uma matéria muito interessante que chamar a sua atenção. Vidro fotovoltaico que transformando fachadas em fontes de energia, a gente observa cada vez mais que esse tipo de situação ela é cada vez mais presente no dia a dia do nosso mercado, no mercado imobiliário, da construção civil como um todo. Não somente em empreendimentos imobiliários, mas também em autoconstruções, construções unifamiliares, em que a gente observa cada vez mais esse tipo de tecnologia também empregada. Bom, e hoje aqui no programa eu tenho a honra de receber o Júlio Corrá, que é da JK Vidros, representações aqui, ele é sócio, CEO, é engenheiro também ambiental, e, enfim, tem um conhecimento profundo para falar dessa especificação, né, propriamente dita da matéria, de vidro propriamente dito. Antes de mais nada, Júlio, obrigado pela sua presença aqui no programa. Obrigado você, Magno. Agradeço aí o Grupo Bandeirantes aí de mídias, né, vamos falar assim. E é um prazer estar aqui, né, sendo um convidado especial, passar esse conteúdo para você, um pouquinho mais do setor do vidro aí, umas especificações técnicas, justamente para você, arquiteto, engenheiro, que tem seu projeto, ou você que vai construir, ter uma conscientização melhor, né, das tipologias, tecnologias do vidro a ser utilizado em seus projetos. É interessante o que a gente vai falar aqui hoje, Magno. Legal. Ô, Júlio, quando a gente fala então de transformação na construção civil, a gente vê que cada vez mais o processo da construção civil até para uma obrigatoriedade. A gente vê hoje a indústria 4.0 e a indústria da construção civil ainda muito manufaturado, Sim. muito esse processo. Sim. Porém, isso tem mudado, né? A gente vê muitas inovações na construção civil e especificamente na parte de vidros. O que você pode dizer? Que tipo de transformação está acontecendo? A gente está saindo do convencional e está trazendo muitas inovações também nessa especificidade de vidros? Sim, Magno. Você falando aqui, vem um dado mesmo, pelo PIB, né, do nosso país hoje, que a gente tem, a construção civil, vamos falar assim, ela representa boa parte do serviço, né, dos empreendedores autônomos, né, das empresas e prestadores de serviços, estão atuantes na construção civil. É o que talvez vão falar a construção que mais emprega, né, pessoas diretamente e indiretamente. Sim. Então, é um setor muito forte, que Sim. as indústrias, né, vamos falar assim, tem cada vez mais se capacitado, se especializado, colocando produtos que garantem a melhor certificação com segurança, mas que a gente também tem um outro gargalo, né? Que é a questão do quê? De quem está executando não está acompanhando tecnologicamente. E a gente tem no meio do caminho, né, especificadores, por exemplo, que também depende dessa informação, que às vezes falta ali aquela informação. Eu procuro quem? O executor, a fábrica, mas a fábrica só executa o material, fica meio perdido nessa correlação. Então, assim, você é arquiteto ou engenheiro que procura realmente essas informações, existe, assim, empresa como a nossa, por exemplo, hoje a JK Vidros Distribuidora, que traz esse conteúdo, não só um produto, né, disponibilizar para o mercado, Sim. mas esse conteúdo para um apoio técnico mesmo, para poder, assim, quebrar, vamos falar, barreiras
que estão dentro do dia a dia. A dificuldade que a gente se encontra na questão, por exemplo, hoje, do executor entender aquele projeto específico que o arquiteto planejou, que está no seu projeto e planejamento ser executado, para que a indústria possa fornecer um material de melhor valor. Não valor, né? No sentido de um produto que garanta a segurança para aquela obra, projeto específico, né? Sim, sim. E aí, para a gente materializar isso para quem está nos assistindo, quando você fala de um smart glass, ou um vidro inteligente, ou um vidro que tem uma entrega, uma eficiência diferente do convencional, porque quando a gente fala de vidro, na nossa mente, literalmente falando, vem uma vitrine, vem aquele vidro de uma porta, vem aquele vidro de uma fachada, convencionalmente falando. Significa dizer que existe um vidro inteligente, literalmente? O que esse vidro atual está entregando daquele convencional que a gente tem de primeira mão na nossa cabeça? Mário, primeiramente, o vidro hoje, qual que é a funcionalidade do vidro, né? É um substrato, né? Que ele é para o quê? A pessoa se vê do outro lado. Sim. Isso é o que a gente entende, né? Eu consigo estar num ambiente integrado, né? Vamos falar assim, por exemplo, hoje eu posso estar dentro de um ambiente interno, mas observando o externo, né? Sem ter essa questão de o quê? De uma barreira visual. Sim. E o vidro... Transparência. Transparência. É isso que o vidro o quê? De uma fachada, de uma vitrine, vamos falar assim, de uma janela permite. Mas hoje, com cada vez mais as indústrias, né? Vamos falar assim, as usinas produzindo tipologias de vidro, fazendo um vidro com um aspecto mais de uma tecnologia integrada ao sistema o quê? A gente está no Brasil hoje, né? Um país que é totalmente tropical e que tem uma fonte de luz, né, vamos falar assim, duradoura. Então, essas empresas, né, as usinas estão pegando essa painéis fotovoltaicos, ao invés de colocar no telhado, por exemplo, aplicando esse material. Tem um estudo norte-americano que apresenta isso com mais propriedade. Eu não vou relembrar aqui agora, de fato, mas que traz isso como característica. E agora nessa notícia, né, que a própria Panasonic já está desenvolvendo isso. Mas já tem esse estudo acontecendo, se eu acompanho esse estudo já há uns 4 anos atrás. Entendi. Entendeu? Dentro das universidades, para esse tipo de modelo de aplicação. Ou seja, de trazer uma eficiência maior. Então, ou seja, além de ter a primeira função, que nem a gente falou de transparência, mas quais outras funcionalidades essas tecnologias estão entregando por meio do vidro? Uma das tecnologias hoje que estão empregando é a questão do ultravioleta. Né? Então, assim, hoje, um vidro, por exemplo, da linha Habitat, que é um vidro que traz esse conforto térmico, por exemplo, hoje, é uma questão que a gente, da área do conceito do vidro, tem falado muito desse material, mas que ainda por uma questão, assim, talvez de comunicação, ele não chega com tão eficiência como é esperado dentro da situação das obras... Do usuário final. Do usuário final, perfeitamente. Tá. E o que acontece, Magno? Esse tipologia de vidro, ele apresenta 6 ou até 7 funcionalidades que um vidro translúcido, somente um vidro incolor, que a gente fala, que é o casual hoje, que as pessoas se vê, ele apresenta somente 1 ou 2 funções, entendeu? Então, assim, o vidro que traz a tecnologia de fato, ele traz o conforto térmico, traz a proteção solar, traz economia de energia, por exemplo. Um vidro que traz, esse vidro Habitat, por exemplo, hoje, é um vidro que você coloca ele no ambiente de janelas e, por exemplo, o ar-condicionado, você não precisa trabalhar com o ar-condicionado ligado no sistema... no máximo. Do máximo ali, que seja high-tech ali, power ali, para gelar o ambiente. Mas o que acontece? Porque esse vidro já tem uma função de justamente reprimir essa temperatura. Esse vidro, desde lá da usina que ele é processado, ele tem um comportamento metalizado que é colocado no vidro, vamos falar assim, um substrato colocado no vidro, para que ele funcione como uma barreira solar. Você tem a questão da transparência, você não perde a questão do visual. Sim. E você ganha na questão do quê? Do comportamento de troca de calor dos ambientes. E isso realmente garante uma melhor performance para o ambiente interno e o ar-condicionado consegue trabalhar um pouco mais ameno. E aí você consegue economizar energia. Ou seja, você tem uma eficiência, ele não tão somente trabalha nessa questão da transparência, como a gente estava dizendo. Mas olha, Júlio, eu vou pedir só um tempinho para você. Eu quero agora interromper um pouquinho esse bate-papo que a gente está tendo aqui com o Júlio Corrá, falando um pouquinho de eficiência na construção civil através de vidros propriamente dito. E eu quero chamar aqui agora o quadro Mulheres à Obra com a minha amiga Natália Rico. Roda a vinheta. Hoje
O Mulheres à Obra está cobrindo a reinauguração da Befa Decorações MC Tintas em São José dos Campos. Estou aqui com a Simone. Bom dia, Simone. Fala pra gente como está o coração e o porquê desta reinauguração. O coração tá aquecido, né? Bem palpitante. Quero agradecer primeiramente você, Natália, né, por participar aqui o quadro Mulheres à Obra, né, com o programa Construção e Valor. A gente está muito feliz. A reinauguração é que a gente está completando há 3 anos em São José, mas a participação da franquia MC agora vai ser a loja Store in Store, né? A Befa Decorações junto com a franquia MC Tintas. E a Befa Decorações existe há quantos anos, Simone? A Befa, a matriz nossa, tem 26 anos em Aparecida, tem quase 5 anos que a gente já está com a franquia Tintas MC, e aí a gente tinha o showroom ali na Barão do Rio Branco já há 3 anos, completando agora. Então a gente falou, por que não trazer também a franquia junto com a gente, que é uma parceria de sucesso, e vir para um lugar mais amplo. Por isso a gente já está comemorando os 3 anos de São José, né? E essa parceria de sucesso. Muito legal. Conta pra gente, para os arquitetos, para os designers, para os clientes que assistem o programa, o que tanto eles vão encontrar aqui nessa nova loja Befa Decorações MC Tintas. Vai encontrar tudo. Se eu for começar a citar, né, toda a parte de acabamentos decorativos finos, desde o piso vinílico, laminado, depois vai para o rodapé, banzerie, papel de parede, o teto vinílico, e aí a parte que veio agregar tintas MC com a parte toda da pintura, tanto os materiais quanto as ferramentas para o pintor. Que legal! Eu sei também que além do material, vocês também oferecem mão de obra, é isso? Esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial mesmo, porque a mão de obra qualificada, né? Nossos instaladores, aplicadores, já tem parceiros com a gente que tem 12, 17 anos. Então, um acabamento decorativos finos de alto padrão, porque às vezes você pega um material de alto padrão, mas não tem a mão de obra qualificada, né? E aí tem a decepção que normalmente as pessoas têm. Aqui na Befa você não tem isso. Vamos dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo em casa? Bem sabemos que o piso vinílico, ele é um piso confortável, aconchegante, térmico, mas conta para o pessoal como é a manutenção. É difícil, é fácil? O que tem que ser feito? Piso vinílico, a gente tem até case de sucesso de mais de 17 anos, mas o boom dele, né, é agora. Ele virou o queridinho do momento, principalmente as casas de alto padrão, a gente sabe que tem aí quartos, salas que tem o piso vinílico instalado. Você pega e tem um valor agregado de 15% a mais no valor da venda da casa. Porque, além dele trazer esse conforto que você já falou, a manutenção é super prático. Água e sabão, não precisa encerar, não precisa nada. Então, a praticidade que o dia de hoje pede, ele atende. Para finalizar, o quadro Mulheres à Obra deseja tudo de bom, muita prosperidade, muitas bênçãos para esse novo projeto. E conta para o pessoal de casa qual é o endereço que vocês estão agora, o @ do Instagram. Nosso @ Instagram é Befa Tintas e a Tintas MC. Nosso novo endereço está aqui na Andrômeda, 3319. É na Avenida do Shopping Vale Sul. É isso aí. Voltamos para o estúdio. É com você, Magna. Bom, pessoal, esse foi o quadro Mulheres à Obra, aqui com a Natália Rico. Obrigado, quero mandar um abraço para a Natália, minha amiga. Esse quadro que cada vez mais tem ficado interessante com matérias muito, mas muito legais. Obrigado a vocês que têm nos apoiado aí, Mulheres à Obra. Um grande projeto. Se você quer conhecer um pouco mais desse projeto de Mulheres à Obra, acompanhe aqui o Construção e Valor e também aí a Natália Rico, que tem muita informação, uma movimentação, uma organização apenas de mulheres. Bom, Júlio, nós estamos conversando aqui, mas eu vou chamar um intervalo agora e eu quero que você fique aí porque a gente está falando de algumas novas funcionalidades e tecnologias de vidro e no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho o seguinte, tá bom, o vidro, ele, aquele que reprime um pouco a temperatura, mas você sabia que o vidro também está produzindo energia? Se você não sabe, o Júlio vai falar um pouquinho para nós depois do intervalo.
Bom, pessoal, voltando aqui, programa Construção em Valor, hoje a gente está falando um pouco de eficiência em toda a cadeia produtiva da construção civil, mas especificamente no item que é a parte de vidros. E eu estou conversando aqui, obviamente, com o Júlio Corrá, que no primeiro bloco estava falando um pouquinho dessa questão de quais são os tipos de vidro e tudo mais. E, Júlio, você falou, né, no primeiro bloco de outros tipos de entrega, de benefícios que as novas tecnologias em vidro, nos vidros, estão nos entregando. E aí tem mais uma questão também, seguinte, já tem vidro produzindo energia? É que a energia é um fator físico, né? É uma questão de transformação, né? Então, pela capilaridade da luz solar, você consegue gerar isso, né? Você consegue gerar energia através coeficiente de vento, por exemplo, através do vento, sim, através da questão hidráulica também. Mas quando o vidro aquece, por exemplo, o estudo, né, que vocês apresentaram aqui agora, não sei como que funciona, mas o que acontece? O vidro, quando ele esquenta, ele faz uma questão de dilatação. Então, através daquela temperatura, ele gera um calor específico que é transformado em coeficiente energético. Olha só. Ou seja, dentro de um fator de aquecimento do vidro, entendeu? É onde que ele faz a geração de calor. Então, ele tem alguns filamentos dentro do vidro, por exemplo. Pode ser filamento de um material de cobre, um material de ferro ali, por exemplo, que aquece. Vou dar um exemplo mais específico. No carro, o vidro traseiro não tem um filamento que se aquece? Sim, principalmente para o desembaçador traseiro. Perfeitamente, perfeitamente. Só que é um pouquinho reverso. Você faz o vidro esquentar, certo? Isso. Você dá energia para o vidro esquentar. Exato. E o efeito é o contrário. O vidro é aquecido para poder gerar energia. Deu para entender mais ou menos o coeficiente? Então, esse filamento que você está dizendo é justamente isso, né? A luz pega ali no vidro, esquenta. Ela tem uma tecnologia, ele esquenta, tem um filamento ali que ele dentro de um sistema, de um circuito, gera uma eficiência, gera para um circuito que gera energia. Perfeitamente. Poxa, então não dá para ganhar dinheiro com vidro então, hein? Olha, eu vou falar para você, aqui no nosso país hoje tropical, quente, a gente fala que a gente tem um alto valor na nossa coeficiente, que é o vidro, vamos falar assim, que é um material sustentável, 100% reciclável, né? Sim. E que realmente precisa ser mais planejado. Como eu utilizar o tipo específico, a tipologia do vidro certa para aquele tipo de projeto. Aí é o nosso trabalho, né? Nós engenheiros, por exemplo, engenheiro ambiental. O que é um engenheiro ambiental hoje, né? Vamos falar assim, falar um pouquinho do que eu fiz. É costurar o lado econômico, com a melhoria do meio ambiente, vamos falar assim, e com a melhoria da sociedade, né? A parte social, né? O que eu melhoro na vida das pessoas, o que eu melhoro a vida do meio que a gente está vivendo, vamos falar assim, e com o lado do custo-benefício do material. Então é um trabalho do engenheiro, vamos falar assim, dessa forma, certeza, né? Trazer solução. Sim, trazer soluções, importantíssimo. E aí, acho que a partir do momento que você consegue trazer essa eficiência através de um recurso, de um insumo, vamos chamar assim, que é o sol, que está de graça. Ainda está de graça, né? Perfeitamente. Por que eu falo ainda está de graça? Porque cada vez mais, se a gente não cuidar disso, né, vai ficar menos acessível, né? Ou seja, a gente está falando muito de cuidar do meio ambiente. Eu vou falar, né? O sol, que é uma energia limpa, né? Uma energia limpa. A gente tem uma energia limpa, porque assim, mesmo que a água seja tão benéfica no nosso país, porque tem muito recurso hídrico, sim, eu como engenheiro ambiental gosto de explorar essa parte também, mas o sol é uma energia limpa, né? Sim. E que a gente tem que agradecer, né? Porque tem essa energia todos os dias, né? Acordar e falar, o sol raiou hoje, eu vou ter minha energia renovável. E a gente Vamos falar assim. Não, isso é muito... E isso, eu estou falando de energia que a gente pode ser não só para a nossa casa, né? Mas para outras comunidades. Porque tem muitos hoje lugares do nosso país que não tem energia, né? Exatamente. Entendeu? E a gente tem aí, durante todo o ano, muito boa parte do tempo com sol. E aí, agora vamos lá. Quando você fala disso, o vidro é uma das últimas etapas de uma obra, seja ela unifamiliar, uma casa individual, convencional, ou seja, de um empreendimento, né? Vamos falar de do empreendimento de uma construção civil, um prédio de 100, 200, 400, 500 unidades e assim por diante. Mas vamos pensar, quando a gente fala de um empreendimento, né, uma construção de um projeto de 200 unidades, você já tem lá o planejamento em que consta essa especificidade que é um vidro habitat, como você disse, ou seja, esse vidro inteligente.
Mas quando a gente fala de casas, uma construção individual, nem sempre, você falou um pouco no primeiro bloco, daquela questão da educação, daquela questão do conhecimento, e aí eu quero chamar a atenção do planejamento. Porque o que acontece? Quem está assistindo em casa fala assim, tá bom, vou começar uma obra agora. Talvez você está aí, a pergunta que eu te faço é, será que você, que vai começar uma obra agora, planejou o vidro que você vai colocar na sua casa, né, na sua edificação, que é uma das últimas etapas? Eu acredito que muito dificilmente as pessoas fazem isso, uma pequena minoria. Sim. E aí quando chega lá no final, ele fala, vamos colocar o vidro. E aí ele fala, o orçamento já explodiu. E aí ele vai falar, vou colocar qualquer vidro. E é uma das coisas que eu sempre, às vezes, até uso uma brincadeira, né? Porque assim, dentro de uma linha de planejamento da obra, a pessoa assim está empolgada, né? Primeiro, vou construir, vou edificar, vou contratar um prestador de serviço, vou contratar uma construtora, um arquiteto para fazer meu projeto, a pessoa está animada, né? Aí ela vai tendo ao longo do processo, né, alguns fases, né, dependências de cada produto, alguns atrasos na obra, né, isso vai justificando. E aí vai perdendo o cronograma de execução. E aí quando chega na parte dos implementos, que é o quê? Desde o alicerce, a construção de paredes, a parte de laje, a pessoa está empolgada ainda, né? Agora, quando chega na parte do acabamento, vamos falar assim, de fechar a casa, eu acho que até o nome já fala, né? Acabamento. Eu acho que acaba com o psicológico da pessoa, acaba com o bolso da pessoa. A pessoa já não tem... Eu quero entrar para dentro da minha casa, eu quero construir meu sonho, eu quero... Já tem que entregar a casa que está alugada. Perfeitamente. Enfim, e assim, a mulher está cobrando. Quem está na área da construção, acho que até vou dividir essa informação, né? Vamos falar assim, dividir as dores, né? Vamos falar assim. É uma informação que a gente acaba levando muito assim, digamos, o atraso, que não deveria ser atraso, funciona parece como algo normal, mas não é. A gente tem um compromisso de ser, se eu der um prazo a ser executado, eu tenho que ter um prazo para ser cumprido, né? Toda pessoa assume um compromisso, tem o lado de execução e tem um lado desse fôlego. Acho que a gente estava conversando, né, um pouco mais sobre isso, bastidores, que tem esse estudo hoje dessa morosidade desse trabalho, né, de quanto isso acaba sendo tem um maior impacto quando tem esse coeficiente de morosidade da execução da obra. Mas aí, desculpa te interromper, Júlio. Não, mas sabe o que acontece? Eu acho que isso tem a ver, muito com o que você falou aí no início, que é justamente a maneira como começa. Então, nem todo mundo que vai construir uma casa contrata, né, alguém para acompanhar a execução, é a própria pessoa, então vai lá, acompanha no final do dia, quando sobra um tempo. Nem sempre todo mundo tem o recurso para pagar um gestor, para acompanhar a obra. E aí, naturalmente, eu costumo dizer que quem faz esse tipo de obra acaba tendo naturalmente os atrasos, porque chega na sexta-feira, o pedreiro que foi contratado diretamente, ele liga lá e fala, olha, vai faltar mais material, vai faltar. E quando chega lá no final, a obra que era para custar 100 mil reais está custando 130. E aí ele fala, poxa, eu queria fazer um acabamento lindo e maravilhoso aqui, não vou poder porque está custando mais do que eu queria. Então, o que eu acho que a gente pode também chamar a atenção é que se a gente quer ter uma entrega melhor, uma eficiência melhor na execução de uma obra e ter os benefícios, como, por exemplo, o vidro inteligente, né, o habitat, como você está dizendo, chama a atenção de quem está assistindo em casa, que é possível, obviamente, desde que você faça um planejamento, porque senão o início até o meio da obra vai tirar toda a possibilidade de você ter algumas, né? E no dia a dia, Magno, eu falo para os engenheiros e arquitetos que eu trabalho, vão falar assim, você que está construindo e vai estar pensando em construir, chame um profissional, né? Eu sei que o desafio da construção ele é enorme, ainda mais no seu dia a dia. Se você tem o seu trabalho, você tem a sua demanda, você tem o comprometimento, não somente com o seu trabalho, mas com a sua família, ainda vai encarar uma construção, chama realmente um profissional que ele vai te dar um baseamento mais técnico. Por exemplo, nós também da JK Distribuidora trazemos esse conhecimento técnico, essa informação mais apurada de como ter essa tipologia de vidro para aquele tipo de projeto. Júlia, eu não tenho um projeto. A gente tem os profissionais para poder te indicar. Sim. Por quê? Porque assim, sem planejamento, você vai ter dor de cabeça. Isso
né? Qual que é o propósito? Construir minha casa. Mas para construir minha casa eu tenho que ter um projeto, né? Para ter um projeto, para ser um projeto executado, eu tenho que ter os profissionais para executar. Então a gente fala dos 3P, né? Propósito, projeto e profissionais, para que realmente fique uma coisa mais dentro da linha de raciocínio e não estourar o prazo e a pessoa ter um orçamento mais, de fato, mais alinhado. Então isso acaba sendo importante para o dia a dia da construção civil. Então assim, é um gargalo que dentro dessa linha tênue, vamos falar assim, eu quero algo, planejar, né, o sonho da pessoa, né? Todo mundo tem o sonho de construir uma casa, mas o executor, que são os profissionais prestadores de serviço, entender o projeto para poder atender o propósito, é um período que eu posso falar de 1 ano e meio a 2 anos, né? Vamos falar assim, dependendo da tipologia de obra. Tem obra até com menor tempo, lógico, vamos falar assim, mas se tiver planejamento, você consegue executar isso com melhores profissionais. E eu acho que sim, a característica do vidro, ela tem que ser sempre primordial. Qual o tipo de vidro que eu vou trazer eficiência para o meu dia a dia? Por exemplo, eu estou falando dos vidros de tecnologia, do vidro habitat, mas também tem os vidros de segurança, que não são falados nas obras, que são os vidros laminados, que são os vidros, que assim, vou dar um exemplo mais popular, o vidro da frente do para-brisa do carro. Sim. Que esse vidro, por exemplo, é um vidro que está sendo muito utilizado também hoje na questão de projetos na linha de box. Por que eu falo isso, Magno? Até trazendo esse conhecimento para a nossa pauta de hoje. O box, por exemplo, hoje, ele é um carro-chefe do nosso mercado, né? Todo banheiro tem um box, por exemplo, hoje. E o box, na verdade, ele é um box parcialmente seguro. Por que, Magno, parcialmente seguro? É uma tecnologia isso, né? Vamos falar assim, o box hoje, ele traz uma tecnologia, por exemplo, parcialmente seguro do quê? De você se comportar, você praticamente está vulnerável. Você vai lá tomar um banho de relaxamento. Dá um exemplo aqui. Você vai tomar um banho de relaxamento. Aí você colocou um box há 2 anos atrás e você não teve uma manutenção desse box. Ninguém me falou nada. O pessoal foi lá, você pagou pelo material, você montou e ali ninguém te falou que você teria que fazer uma manutenção durante 1 ano a cada 1 ano. Isso está dentro da norma de box. A cada 1 ano você tem que fazer uma manutenção. Por quê? Para você prevenir qualquer acidente. Porque é um box parcialmente seguro. Hoje, com o vidro laminado, você consegue ter um box totalmente seguro. Né? Sem a necessidade de fazer manutenção anual? Sem a necessidade de fazer manutenção. Por quê? Porque o sistema não tem rolamento, não tem roldana. Isso. Entendeu? É um sistema totalmente apoiado no piso. E isso faz o fator tecnológico ser mais eficiente. Vamos pensar numa criança, né? Tem filhos, Magno? Tem. Eu também tenho filhos também. Né? Hoje eu troquei o box da minha residência por box de vidro laminado. Por quê? A criança está ali brincando, a gente deixa a criança por um momento brincando, pode acontecer um acidente. Né? Do vidro chegar a dar um susto ali, a criança... o vidro temperado, ele é um vidro de segurança também, só que ele deixa pequenos fragmentos de corte na pele da pessoa. Já o vidro laminado, ele não deixa isso acontecer. É no caso do efeito do para-brisa, quando o para-brisa está trincado. Sim. Por que a gente só troca o para-brisa do carro? Para não levar uma multa, né? Vamos falar assim, né? Porque é ilegal. Entendi. Mas assim, em termos de segurança, é um vidro totalmente seguro. Né? Ele traz essa característica. Ou seja, a gente está falando de tecnologia de vidro. Eu acho que tudo isso remete naturalmente a quem está nos assistindo se organizar, se preparar, para que possa ter não uma surpresa no final da obra, mas sim trazer toda essa eficiência. Eu quero, antes de mais nada, agradecer você pela presença aqui. Eu acho que trouxe muita contribuição, né? Principalmente essa do box aí. Eu já fiquei preocupado aqui, porque eu tenho box com roldana lá em casa. Pode contar com a gente, Magno. Pode contar com a gente. E tenho bastante criança. Obrigado pela sua presença. Espero que você possa voltar mais vezes aqui no Imagina, Magno. É um agradecimento, né? O programa, bacana a gente falar. Os meus agradecimentos, assim, são 17 anos na área do vidro. É dificilmente a gente falar tudo que a gente tem conhecimento, né, num curto espaço de tempo. Gostaria de ter uma outra oportunidade, até mesmo você, arquiteto, que precisa de um suporte, pode contactar o grupo aqui também, falar com o Magno aí, a equipe dele, vai ter acesso ao meu contato. E aí a gente está à disposição para poder ajudar ele. Nós da JK Vidros Distribuidora estamos aqui para trazer solução para o seu projeto. Legal. Bom, é isso, pessoal. Conversei aqui com o Júlio. Você que é profissional do mercado, você que é de construtora, seja quem você for, quiser conhecer mais esse tipo de tecnologia, ou você mesmo que é usuário final, ou você que está, de repente, construindo a sua casa, pode entrar em contato. A gente quer trazer informação. O objetivo nosso aqui é construir valor também e de informação para você. Bom, antes de encerrar, eu quero chamar aqui o quadro Saúde e Performance com o Dr. Labinas, porque nós precisamos cuidar do corpo também da mente. Vamos lá? Roda a vinheta.
4 hábitos que mantêm a sua saúde mental em dia. Você está sempre preocupado, achando que, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que eu posso entrar num quadro de depressão, de ansiedade? Esses hábitos vão te ajudar muito a você conseguir manter o seu estado mental adequado, bom, saudável especialmente. O primeiro deles é fazer atividade física. A atividade física libera vários neurotransmissores que ajudam você a conseguir manter relaxamento, concentração, um estado de espírito de mais paz, mais felicidade, mais alegria. Um outro é a alimentação. Dietas anti-inflamatórias, principalmente aquelas dietas mediterrâneas, à base de frutas, de legumes, hortaliças, elas também ajudam muito a manutenção da saúde mental. Um terceiro é evitar o isolamento social. A própria pandemia mostrou isso pra gente, né? O quanto as pessoas sofreram por conta desse isolamento. Então, você conseguir manter vínculos de amizades com família, conseguir ter uma vida fora também daquele núcleo da sua casa, isso pode te ajudar muito. E em quarto e último requisito que pode te ajudar muito é a terapia. A terapia não é feita para pessoas que estão adoecidas, pessoas que estão mal, que estão doentes. Ela justamente também é feita para aquelas pessoas que querem melhorar a sua performance, melhorar o seu rendimento de relacionamento, no trabalho, na vida pessoal. Então também é muito importante. Faça esses 4 e depois conta pra gente se isso te ajudou ou não, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e muito. E lembre-se, no próximo sábado temos mais dicas importantes para que vão melhorar a sua vida, a sua performance no dia a dia. Bom, pessoal, chegamos aqui mais uma vez a um final de um programa Construção em Valor. Falamos hoje aqui muito de tecnologia em vidro na construção civil, porque, como nós dissemos muito no programa hoje, a construção civil, o mercado imobiliário como um todo, cada vez mais tem absorvido novas tecnologias e isso não é uma tendência, isso é uma realidade e é uma questão de sobrevivência para quem quer continuar nesse mercado. Você que é empreendedor, você que é construtor, incorporador, se você quer ter perenidade, sustentabilidade, perpetuidade no seu negócio, ter longevidade em tudo isso, é de fundamental importância que você entenda as tecnologias que hoje estão empregadas e estão chegando muito forte no nosso mercado. Espero que vocês tenham gostado, continue seguindo a gente e eu espero vocês no próximo programa aqui na TV Band Vale.